Olá, queridos, que a graça e a paz de Deus e de Cristo sejam inundar nossas vidas. Hoje vamos falar sobre a crise na Galileia, dando sequência nessa série de temas sobre a vida de Jesus, seus ensinos, e desejamos de coração que o Eterno esteja trabalhando em nossas vidas para frutificarmos e glorificarmos o nome dEle em cada escolha, decisão que fizermos, e assim no Senhor possamos ser a cada dia muito mais que vencedores. Quero te convidar neste momento a buscarmos o Senhor em oração. Bondoso Deus, mais uma vez vamos abrir a Tua Palavra e suplicamos a unção do Teu Santo Espírito em nossa vida, para que venhamos entender a mensagem, as aplicações que o Senhor quer que façamos no nosso viver diário e também os frutos que deseja que seja produzido em nossas vidas para a honra e glória do Teu Santo Nome. Dá-nos discernimento a cada dia, dá-nos orientação para entendermos a Tua Palavra e vivermos em conformidade com os Teus ensinos. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A crise na Galileia. Seguindo então a multiplicação dos pães, isso chama muita atenção, principalmente porque eles estavam aguardando um conquistador. Imagina, já estava acontecendo milagres. Imagina um grande conquistador que poderia ressuscitar mortos, que poderia curar os feridos em combate, caso precisasse, multiplicar os alimentos. Então seria muito interessante para eles, para o próprio povo de Israel, líderes, seja político, religioso, para a nação inteira, aceitar alguém assim. Mas o que Cristo passa a ensinar depois desse momento, essa multiplicação de pães, choca as suas expectativas. Jesus afirma que Ele é o pão da vida para os que creem. Está em João capítulo 6, 22 e 25, onde diz que no dia seguinte, diz que a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não encontrara com os seus discípulos, não estava com eles naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Diz o texto, aqui abre um parênteses, né? Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças, né, multiplicado. O versículo 24 ainda diz que, vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus, procurá-lo. E diz que, achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Então havia até mesmo ocorrido o milagre de Cristo andar sobre as águas, e eles, quem sabe, queria que Cristo narrasse esse feito. Não era a intenção de Cristo de estar fazendo propaganda. Em muitos momentos ele diz: não anuncieis, né, o que eu fiz seja um milagre. Não era a sua intenção chamar a atenção para si mesmo. Mas Jesus, então, ele vai direto ao ponto, assim como ele foi lá com Nicodemos, sendo objetivo. E Jesus responde-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, por ele ter vindo ou ter ido até os discípulos andando sobre as águas, por uma necessidade, mas porque comeste do pão e vos saciaste, ou seja, da multiplicação, do milagre dos pães, da mensagem que se espalhou rapidamente, mesmo que, quem sabe, nem todos que estavam ali haviam se alimentado do pão, mas a grande maioria. E ele diz agora no versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então Cristo chama a atenção deles
para muito mais que simplesmente milagres, curas, para a vida física, simplesmente deveriam estar mais preocupados para a cura espiritual, aquela que permanece para a vida eterna, a transformação do caráter. Ele fala trabalhar pela comida que não perece, não pela que vai perecer aqui. Versículo 28 ainda, disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? O que temos que fazer então para fazermos a vontade do Senhor? Ele responde no versículo 29, e disse-lhes, a obra de Deus é essa, que creiais naquele que ele enviou, ou seja, em Cristo. Buscando um sinal, João capítulo 6, versículos 30 a 34, e disseram então, que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e criamos em ti? Que operas tu? Cristo já havia feito sinais, o milagre da água em vinho, a multiplicação dos pães, outros mais, quem sabe, mas eles queriam ali um outro sinal. E ele diz, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Então eles voltam o pensamento lá ao passado, ao período em que Israel estava caminhando no deserto para a terra de Canaã, e eles dizem, olha, nossos pais comeram maná, Deus os guiou, os alimentou durante 40 anos, mas que sinal você faz para provar a sua divindade, a sua messiandade? Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Se bem de que há menção em Salmos, né, de que comeu o pão dos anjos, o maná, mas o verdadeiro pão que alimenta é Cristo, ele diz. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, mesmo aqueles que comeram o maná morreram. Então, a vida, ela pode ser alcançada, e Cristo diz em João 17, verso 3, a vida eterna é esse, que conheça a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste, mediante Deus e Cristo. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, deu a Cristo ter vida em si mesmo. Diz que Deus nos dá a vida e essa vida está em seu Filho. Ainda fechando o pensamento, versículo 34, eles respondem, disseram, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Ele fala desse pão que desce da vida ao homem, dá-nos desse pão, mas ele não havia ainda dado uma explicação bem detalhada de quem era esse pão. E ele fala, eu sou o pão da vida. João 6, 35 e 39, e Jesus lhes diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não crestes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. E Cristo, então, ele leva o pensamento deles não simplesmente para o momento, mas para o último dia. Aqueles que o Pai me deu, aqueles que vêm a mim, eu não vou lançar fora, e eu vou ressuscitá-lo no último dia. E aqui, então, se demonstra a incredulidade. Versículos 41 e 44, diz que, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, Cristo está levando o pensamento deles para o último dia, para o tempo do fim, na ressurreição, na segunda vinda de Cristo, e mais uma vez mencionando que ele os ressuscitaria. E começa então a murmurar os judeus, dizendo, porque ele havia dito, eu sou o pão que desceu do céu. E eles então mais uma vez mencionam, mas não é esse Jesus, o filho de José, o filho do carpinteiro? Não está porventura a sua mãe? Não conhecemos a sua mãe, os seus irmãos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer.
e eu o ressuscitarei no último dia. Mais uma vez, Cristo menciona de ressurreição. Tá? Ele até mesmo menciona em João 5, 28 e 29, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se encontram nos sepulcros, sepultura, ouvirão a sua voz, e os que ouvirem sairão, uns para a vida eterna e outros para a condenação e morte eterna. Ele menciona que ao morrer, todas as pessoas estão na sepultura. Vamos, quem sabe, tirar um momento de falar sobre isso. O que acontece ao morrer? Vai para o céu, para o inferno, para o purgatório. E ele menciona bem claro que todos ao morrer estão na sepultura, aguardando a vida de Jesus. Ele fala, eu o restarei nos últimos dias, ou no último dia, aqueles que é para a vida eterna. Ele até mostra ali no mesmo texto as duas ressurreições, uma para a vida e outra para a morte ou para a segunda morte. Está escrito nos profetas. Ele então chama atenção, já que eles mencionam dos pais, faz menção ao Antigo Testamento, ele fala, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, Cristo aqui, ele é mais enfático ainda, é a minha vida que eu vou dar. No estudo passado nós mencionamos, onde ele diz que nenhum sinal seria dado, senão do profeta Jonas, onde ele diz que, assim como ele esteve 3 dias, 3 noites no céu da terra, assim também seria a vida de Cristo, a sua morte e ressurreição. Então, com essas palavras, que todos serão ensinados, ele refere a uma profecia de Isaías. Ele sempre faz menção a Isaías, é um dos que mais aponta para Cristo, Isaías, e diz que todos os seus filhos serão discípulos do Senhor e a paz dos seus filhos será abundante. Isaías 54:13 faz menção a esse texto que Cristo cita ali nos seus ensinos. Então, essa passagem está sendo aplicada aos judeus, a eles mesmos, né, que vangloriavam-se de que Deus era o seu mestre, o seu ensinador, mas Jesus mostra para eles que quão vã é essa pretensão. Ele diz que todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, por que eles não estavam aceitando o ministério de Cristo? Então, só por meio de Cristo podiam obter um conhecimento do Pai, do Eterno. Então, a humanidade não existiria a visão de sua glória, da glória de Deus. Então, desde que o pecado do mundo, a comunhão tem sido feita através de Cristo, do ministério dos anjos, da palavra, da natureza, porque diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos, um dia revela a sabedoria, outro dia, uma noite, a outra noite, sem linguagem, sem fala, ouve suas vozes até os confins da terra. Isso é registrado em Salmo, capítulo 19. E Cristo então veio revelar o Pai o tanto quanto nós fomos capazes de compreender. Os que tinham aprendido de Deus haviam estado escutando a voz de seu Filho, e em Jesus de Nazaré reconheceriam aquele que através da natureza e da revelação dera a conhecer o Pai. Então, através da Bíblia, através também do próprio ministério de Cristo. Agora, como pode dar este sua carne a comer? Eles questionam, apesar de entender a figura de linguagem que Cristo estava utilizando, de alimentar-nos de sua carne, sabe, através do estudo da palavra, da oração, da comunhão com Ele. E eles começavam então uma disputa, uns questionamentos entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? João 6, 52 a 55. Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o restarei no último dia. Mais uma vez ele menciona a ressurreição no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Até mesmo
Cristo faz menção, né, da Santa Ceia, como um símbolo, falando da volta de Jesus, da segunda vinda dele, mas também de nos alimentarmos, termos comunhão figuradamente do sangue e do corpo e do sangue de Cristo. E aqui há uma explicação, onde é o que Cristo estava apontando para eles, que comer a carne, beber o sangue de Cristo é recebê-lo como nosso Salvador pessoal, crendo que Ele perdoa os nossos pecados, e nele estarmos completos, contemplando o seu amor, detendo-nos sobre ele, absorvendo aquilo que havemos de tornar participante da sua natureza, ou co-participante da natureza divina. Então isso é importante para o estudo da Bíblia, a oração, a comunhão. O que a comida é para o corpo deve ser Cristo para a nossa alma, para a nossa vida. O alimento não nos aproveita se não o ingerirmos. Vamos morrer se nós ficarmos só olhando para ele, não nos alimentarmos do alimento na quantidade certa, no tempo certo, para refazermos as forças. Então, a menos que se torne parte do nosso corpo, não vai ter nenhum benefício o alimento material, físico. Da mesma maneira, ou de igual forma, Cristo fica sem valor para nós se o não conhecemos como Salvador pessoal. Então, o conhecimento teórico não nos fará bem algum, simplesmente de conhecer por teoria, de filosofarmos sobre ele, sua obra, seus ensinos, mas a comunhão com ele fará a diferença. O estudo diário, a oração, o serviço ativo em prol da obra de Cristo. Agora, como a vida física se mantém pela comida, assim é também a vida espiritual mantida pela palavra de Deus. Quanto tempo nós dedicamos a estudar a Bíblia, a alimentarmos da palavra do Senhor? E toda alma, toda vida deve receber por si própria a vida da palavra de Deus. Temos que, assim como nós, na alimentação física, temos que nos alimentar por nós mesmos, a fim de receber nutrição para o nosso corpo, não tem como fazer por procuração, que alguém faça por nós, não a haveremos de obter simplesmente por meio de outra pessoa. Cumpre-nos estudar cuidadosamente a Bíblia, pedindo a Deus o auxílio do Espírito Santo, para que possamos compreender a palavra. Devemos, quem sabe, tomar um versículo e concentrar a mente na tarefa de averiguar o pensamento nele posto por Deus para nós. Convém, quem sabe, demorar-se sobre esse pensamento até que se nos apodere, ou que nos apoderemos dele e saibamos o que diz o Senhor. Então não é a quantidade de versículos, de capítulos ou de livros lidos. A nossa intenção ao trazermos esse breve resumo dos principais temas do Novo Testamento é justamente nos levar a esse desejo de estudar por nós mesmos. Não simplesmente porque eu estou falando, porque qualquer um pregador, um pastor, um líder, um professor esteja falando, mas que você tire tempo para a comunhão, para o estudo, como os bereanos, esses foram mais nobres, Atos 17 e 11 fala sobre isso, do que os Tessalônica, porque de bom grado, com alegria, receberam a palavra e examinava cada dia para ver se de fato era assim. E aí Cristo, então, versículos 56 e 59 do capítulo 6 de João, diz: quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, como ele diz, que comeram maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. E disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Então, essa figura que Cristo utiliza era conhecida, né, dos discípulos. E nos versículos 60 a 62 diz que muitos o abandonam. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E se afastaram. E sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes isto: escandaliza-vos também, falando para os 12, voltando para os 12, porque grande multidão se afasta dele agora, daqueles que eram seguidores ou que demonstravam ser seguidores dele. E ele diz: que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Então, se vocês estão
escandalizando simplesmente disso. Imagine se me ver subir para onde eu estava, na glória que tenho com o Eterno. E ele então faz: querei-vos também retirar-vos? Respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós 12? E um de vós é um diabo. Ele faz menção a Judas, né? E isso dizia sobre Judas, aquele que havia de entregar, sendo um dos 12. Então Cristo, ele dirige aos discípulos: vós também quereis me abandonar? Para quem vamos nós? Tu tens a palavra da vida, e nós temos crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então aqui diz que, assim como no ano anterior houve uma crise na Judéia, aqui também na Galileia há uma outra crise grande quantidade de pessoas não anda mais com Cristo. Que não seja esse o nosso caso, ao entendermos, quem sabe, ser frustrados algumas das nossas aspirações, projetos, quem sabe, aqui desse mundo. E infelizmente o nosso mundo, ou felizmente, por outro lado, está indo de mal a pior, e a nossa única esperança é justamente a vida de Cristo, a volta de Cristo, a segunda vinda de Jesus, para restaurar todas as coisas como a profecia aponta e nos levarmos para estar com Ele para toda a eternidade. Nosso próximo tema, ou os nossos próximos temas, vamos falar um pouco sobre as parábolas, por que Jesus falou por parábolas, alguns temas sobre parábolas, e estarmos assim procurando absorver aquilo que o Senhor deseja para nós. E não venhamos nos afastar de Cristo, porque Ele quer a cada dia ter comunhão através da palavra, da oração, nos falar ao coração, para que nele possamos ser mais que vencedores. Vamos orar mais uma vez. Amorável Deus, bondoso Pai, te damos graças por mais essa oportunidade e que venhamos entender essa mensagem e nos alimentarmos de Cristo através da sua palavra a cada dia, a oração, a comunhão, o serviço, e darmos os frutos para a honra e glória do teu santo nome. Que cada dia o Senhor nos faça mais que vencedores e que possamos levar a mensagem a todos aqueles que nos for dado o privilégio de testemunhar. Graça, a tua paz, te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus.